Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual será o tema de sua análise hoje aqui em Sustentáculos? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Eu gostaria de chamar a atenção dos ouvintes para uma live que foi coordenada pelo Serrano, que é o Luiz Roberto Serrano, que é o coordenador de comunicação social, né, da USP. Ele tem uma espécie de programa, que eu não sei se tem periodicidade, que chama Desafios. E na terça-feira houve uma conversa nesse quadro, nesse âmbito, com o Glauco Arbix, que é um dos nossos mais destacados pesquisadores sobre ciência e tecnologia. Ele é do departamento de sociologia lá da FEFELESH, mas sempre se dedicou a esse tema, né? Principalmente pensando na questão de uma estratégia de desenvolvimento para o Brasil, e foi evidentemente levado à conclusão que devia ser mais ampla do que é na sociedade, de que qualquer possibilidade de desenvolvimento para o país passa, antes de mais nada, pela questão da ciência e da tecnologia, e ainda mais numa sociedade como essa, em que a ficha ainda não caiu, isto é, ainda é uma sociedade que despreza o papel que a ciência e a tecnologia têm na possibilidade de um futuro melhor para os brasileiros, né? Então, foi muito interessante a conversa, porque nós tanto falamos de questões mais específicas que eram de interesse do entrevistador, como, por exemplo, a questão da bioeconomia na Amazônia e tal, mas principalmente falamos da questão central hoje, que é tentar visualizar como será a recuperação econômica no pós-pandemia, né? E o que esperar do futuro, então, professor? Então, Quinto, é muito difícil, né, a gente poder fazer afirmações sobre o futuro, né, e ainda mais com uma questão como essa, mas eu acho que uma coisa que ficou bem destacada foi um momento em que nós fizemos uma comparação entre a discussão que está havendo hoje em relação a essa recuperação econômica pós-crise da pandemia com o que ocorreu na última grande crise, que foi na conjuntura de 2008, digamos assim. Eu acho que essa comparação é importante, é necessária, embora o que mais ficou ressaltado é que há elementos novos, tanto no âmbito da sociedade, ou comportamentos novos, né, que talvez prometam uma recuperação econômica pós-pandemia que seja mais razoável do que aquela que ocorreu na crise de 2008. Para explicar melhor, né, para usar uma expressão, a ideia toda recente é de que deveríamos aproveitar essa recuperação próxima para que ela também fosse meio verde, isto é, que ela fosse descarbonizadora. Inclusive, fala-se muito usa-se muito a expressão New Green Deal, né, o Green New Deal. E o problema é que numa recuperação, seja da de 2008 como essa, se alguém disser, olha, a melhor maneira de criar emprego é continuar na economia cinza e não nessa economia verde que vocês estão propondo, é bem provável que nós que estamos propondo que se aproveite o momento para isso, sejamos derrotados. Mas enfim, não fica só nisso. Eu realmente recomendo muito aos ouvintes que assistam a esse programa, que certamente já está disponibilizado aí no YouTube. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick.
Professora Raquel Ronick, está aberta até hoje, dia 23, a consulta popular para que os moradores de São Paulo possam apresentar propostas para o orçamento do ano que vem, o de 2021. Professora, como é que funciona esse processo? É participativo mesmo? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, o orçamento participativo tem uma história entre nós que é uma história de luta pela inclusão da população nos processos de deliberação sobre as políticas públicas, e isso vem de uma proposta de construção de uma utopia, de uma democracia direta, deliberativa, partindo muito da crítica de que o sistema político não representa os anseios dos cidadãos. Então, isso, no momento em que foi formulado, isso aconteceu muito ao longo dos anos 70, dos anos 80 do século passado, e acabou ganhando na Constituição, com a constituição de uma grande plenária para a participação popular, com mais de 12 milhões de assinaturas, a ideia de que a consulta no processo de elaboração do orçamento é obrigatória. Desde então, a gente tem um processo de implementação de orçamentos participativos que começa de uma forma, digamos, mais institucionalizada em Porto Alegre, em 1989, na gestão do então prefeito Olívio Dutra, e ele foi ganhando cada vez mais uma institucionalização no país, de modo que hoje esse processo, digamos, ele é muito mais institucionalizado para dentro das estruturas do Estado e muito menos insurgente ou ampliado no sentido de permitir um processo completamente fora da estrutura dos estados e dos partidos, como era a ideia inicial. Professora Raquel Ronick, então isso significa que esse processo não incorpora de fato as propostas da população? É isso? Não dá para afirmar isso de jeito nenhum. Por exemplo, nesse processo atual, o modelo que está usado, a metodologia que está usada aqui em São Paulo, que já vem sendo desenvolvida há várias gestões, é uma metodologia que parte de uma proposta de indicação de prioridades nas 32 subprefeituras, em processos que até o ano passado eram presenciais, mas já também incorporavam propostas online, e esse ano, em função da pandemia, ele foi completamente online, e ele, das 3.500 propostas, depois os conselhos participativos das 32 subprefeituras, que também é uma instância de participação, selecionaram 475, que são essas propostas que estão agora para votação por parte da população, para que a gente tenha 5 propostas de cada subprefeitura. A gente tem um processo realmente de consulta, mas se a gente for verificar quem participa efetivamente desse processo, pensando na quantidade de propostas que chegaram, nós estamos falando de 3.000, 4.000 pessoas em São Paulo, frente a uma população, enfim, de 10 milhões. Então, acho que nós temos mesmo nesse momento um enorme desafio. Me parece que as pautas de críticas em relação à representatividade do sistema político estão mais atuais que nunca. Entretanto, as próprias propostas que surgiram para poder superar isso, de alguma maneira, foram incorporadas pela institucionalidade do sistema político e estão merecendo uma revisão. Eu sou Sandra Capomatto e você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, a imprensa tem divulgado que o governo estuda a criação de um programa chamado Renda Brasil. Como é que o senhor analisa isso? Olha, o Renda Brasil, ele parece atender a 2 necessidades simultâneas. De um lado, uma espécie de atualização e ampliação do Bolsa Família,
que é um programa que teve muito sucesso, né, e eu até escrevi sobre isso dizendo que era um programa que não ia ser revogado por qualquer tipo de governo de linha ideológica diferente que chegasse ao poder. E, de outro lado, uma extensão do auxílio emergencial, porém agora com uma característica diferente, porque o auxílio emergencial que foi criado durante a pandemia, ele é um auxílio emergencial de R$600, que pode chegar até R$1.200 por residência, né? E agora, o que o governo está estudando é um auxílio bem menor do que R$600, que varia entre R$250 e R$300. Mas, por outro lado, ele é maior do que o Bolsa Família, porque o Bolsa Família hoje chega no máximo a cerca de R$200. Então, o governo parece estar estudando alguma coisa que, ao mesmo tempo, dê continuidade ao Bolsa Família, com alguma ampliação, tanto de valor quanto de número de pessoas atendidas, e, simultaneamente, consiga estender o auxílio emergencial, porém, num valor significativamente menor do que o valor que ele tem hoje. Isso deve ter alguma consequência política, professor? A gente não sabe. Na verdade, o que as pesquisas indicam, de uma maneira ainda não muito clara, é que o auxílio emergencial de R$600 e até R$1.200, a depender do tipo de residência, teve um impacto político, porque aumentou o apoio ao presidente Bolsonaro nas faixas de renda mais baixas, sobretudo de 0 a 2 salários mínimos de renda familiar mensal. É possível que esse programa Renda Brasil, que, como eu disse antes, não terá um valor de R$600, possivelmente chega no máximo a R$300, é isso que está se falando, possa contribuir para o que se chamaria de uma fidelização desse eleitorado de baixa renda ao presidente Bolsonaro. Mas isso é muito incerto, primeiro porque nós não temos certeza do impacto que o auxílio emergencial está tendo sobre o apoio ao governo. E segundo, nós não sabemos como que um valor que é bem menor de auxílio, né, ou de transferência de renda, na realidade, poderá impactar sobre aqueles que, nesse momento, estão passando por grandes necessidades. De todo modo, parece bastante claro que, a par de fazer uma transferência de renda absolutamente necessária para os setores mais vulneráveis da sociedade, existe também uma intenção política por parte do governo ao preparar esse programa Renda Brasil. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Olha, o meu comentário hoje vai sobre um tema que é da área da tecnologia, mas que tem grande impacto sobre a questão do urbano, né? Mas o urbano na escala territorial. Eu quero falar hoje aqui dos data centers, que são essas também chamadas fazendas de servidores, são os grandes hubs, né, os nós de concentração de toda a informação digital no mundo, onde estão justamente todos os dados que são armazenados nas chamadas nuvens, né? Esses data centers são construções gigantescas, extensivas, normalmente em áreas vazias. Existem data centers urbanos, são como bunkers em lugares da cidade, mas os principais são no meio do nada, né, e são conectados por grandes redes de cabos de fibra ótica, que às vezes são túneis, que cortam montanhas, que passam dentro dos oceanos e que compõem uma rede complexa de informação, né, baseada nesses lugares, que são basicamente edifícios fechados com muito ar-condicionado, com muito gerador, muita bateria, porque tudo isso tem que ficar rodando permanentemente nesses computadores que atualizam todas essas informações e precisam sempre ter um acúmulo muito seguro de cópias, né? Caso haja um breakdown, que caia tudo, que não se perca
essa informação. Então, na verdade, toda essa informação que circula nas nuvens e que fica armazenada nos data centers são praticamente dobradas ou triplicadas por questão de segurança, e isso gera um excesso muito grande, né? Esse é o sentido do comentário que eu quero fazer aqui. A gente pensa na nuvem como alguma coisa diáfana, como alguma coisa imaterial, mas as nuvens têm um fundamento muito sólido e que significa também lixo eletrônico, significa consumo excessivo de energia, produção de calor muito grande para resfriar, quer dizer, consumo de energia para resfriar as máquinas que aquecem, geradores, baterias e tudo isso. Então, e o urbanismo de data center, ele acaba formando esses lugares de rede onde eles se implantam, são edifícios gigantescos, que representam grandes investimentos econômicos na compra e no estabelecimento dessas infraestruturas, depois na manutenção. Mas a novidade é que todo esse investimento econômico ele não se reverte em nenhum impacto na vida local, nem positivo nem negativo, digamos assim. Professor Wisnik, por que isso acontece? Ele gera pouquíssimo emprego, ele não tem outros serviços relacionados que possam ser dinamizados com a presença deles ali. Ele também não gera gentrificação, que é a valorização do preço do solo, né, que seria um impacto negativo. Ele simplesmente parece que não se relaciona com a escala local, né, mas ele cria essa rede mundial, planetária, para manter as informações acessíveis em nanosegundos, às custas de um consumo, na verdade, irresponsável dos recursos do planeta, né? Essa é a questão que eu queria arredondar aqui no argumento, porque o que me parece, cada vez que a gente armazena mais e mais coisas na nuvem, né? Desde a escala pessoal, dos arquivos que cada um, as fotos de viagem que cada um tira, até, claro, as escalas muito maiores das grandes empresas, onde isso realmente faz diferença, mas a verdade é que todos esses dados estão sendo jogados ali, e para que eles sejam mantidos como algo acessível, é preciso que cada vez mais informação seja acumulada nas nuvens e nos data centers, e para isso mais recursos sejam consumidos. Então, o paradoxo que eu queria apontar é: a gente vive um mundo onde, se por um lado os recursos físicos do planeta são cada vez mais obsolescentes, né? A gente vai exaurindo tudo e vai demolindo as cidades e os edifícios para reconstruí-los novos cada vez mais rápido. Por outro lado, a informação digital almeja uma espécie de perenidade, quer dizer, a obsolescência total no mundo físico e a perenidade da informação digital. Isso não pode dar certo. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor. Essa semana os jornais mostraram um caso que chocou muitos de nós, de um desembargador se recusando a usar máscara em um local público em Santos. O que você achou dessa situação? Pois é, Denis, os atos cometidos, né, por esse desembargador são todos eles muito vergonhosos. Vergonhosos para o país, vergonhosos para o judiciário, né, do qual ele faz parte. Ele está na mais alta corte do judiciário aqui do estado de São Paulo. É vergonhoso frente ao momento que nós estamos vivendo, né? Eu não vou aqui comentar muito aquilo que diz respeito a esses atos, vamos dizer assim, autoritários ou arrogantes, né, por parte de uma elite que deveria ser exemplar para todos aqueles que vivem no país. Eu quero comentar mais o aspecto específico, né, o específico da questão do uso de máscaras. É inconcebível que pessoas bem informadas, pessoas que estão acompanhando o noticiário, que estão vendo o que está acontecendo no país, onde nós temos atingido na semana passada o recorde do número de mortes, a média semanal móvel do número de mortes foi atingida na semana passada com cerca de 1.070 pessoas que morreram em média por dia no país, no momento inclusive que está havendo flexibilização por parte de estados e municípios. É inconcebível que uma pessoa bem formada, uma pessoa que tem acesso à informação, que tem salários, os mais altos salários do país, tenha um comportamento como o que esse desembargador teve.
Por um lado, andando no espaço público sem máscara, por outro, desacatando a autoridade municipal, em terceiro lugar, buscando apoio em autoridades, fazendo tráfico de influência, ligando para o secretário de Segurança Pública e, finalmente, pegando a multa que estava regulamentada por decreto municipal, rasgando e jogando ela na areia, sujando a praia em mais um ato de falta de civilidade por parte desse cidadão. E como você avalia o comportamento das pessoas em relação às orientações de segurança nessa pandemia? Então, pois é, o que eu queria de fato aprofundar, né, porque eu acho que é isso que interessa mais a todos nós nesse momento da pandemia, é o fato de que, como esse desembargador, existem muitas pessoas que estão negando as recomendações sanitárias, que estão negando as recomendações da ciência, e isso está criando um risco de maior aceleração da pandemia no nosso país e nas nossas cidades. Porque nesse momento nós temos um patamar alto de mortes, mas existem muitas atividades voltando a funcionar. Ou seja, o comércio, bares e restaurantes, academias, são muitas manicures, são muitas atividades que voltaram a funcionar, a circulação de pessoas nas ruas aumentou. Então nós não podemos ser flexíveis em relação a isso. O uso da máscara é obrigatório, a ciência já verificou que o uso da máscara é uma proteção importante, não só para quem está usando, mas também para os outros. Então não é admissível comportamentos como o desse cidadão, que infelizmente faz parte de um grupo que é um grupo negacionista, que nega as recomendações da ciência, que estão provocando que a pandemia no país, hoje já estamos entrando no 5º mês, é absolutamente inconcebível que a gente continue com um número de mortes tão grandes por responsabilidade de pessoas como esse cidadão, que na verdade seguem exemplos como o do próprio presidente. O presidente, ele mesmo contaminado, vai a manifestações, tira a máscara, promove aglomerações, inclusive vetou um artigo da lei que regulamentou esse assunto, o uso de máscaras em uma série de estabelecimentos fechados. Ou seja, nós temos hoje uma cultura de negação às recomendações da ciência que está alastrada pela sociedade, e nós precisamos combater isso para evitar que a gente possa ter situações ainda mais graves do que as que estamos vivendo. Não adianta querer alegar liberdades individuais. Já há mais de um século e meio, em países liberais da época, né, como a Inglaterra, como a França, as leis sanitárias elas foram promulgadas exatamente porque elas eram importantíssimas para conter as epidemias. Então, a liberdade individual é restrita quando assuntos sanitários, assuntos de saúde pública estão em primeiro lugar, e é o caso que acontece aqui no Brasil nesse momento com o uso da máscara. Então temos que punir esse desembargador, seja pelo abuso de autoridade, seja por ele desrespeitar uma lei fundamental na questão sanitária no meio de uma pandemia. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki.